Glória a Deus. Amém, igreja? Domingo especial, Santa Ceia do Senhor, Dia dos Pais. Glória a Deus por isso. Eu queria que você, antes de mais nada, fechasse os seus olhos mais uma vez. Eu queria que você olhasse para dentro de você. Eu não sei se quando você faz isso, você imagina um coração. Eu não sei se quando você faz isso, você imagina a tua mente. Eu só quero que você olhe para esse lugar agora. Eu quero que você olhe para a tua habitação. O lugar onde você se sente bem. O lugar onde você é você mesmo. Aí nesse interior onde estão guardados os teus sonhos, aonde estão guardadas as suas decepções, os seus medos, os seus conceitos. Olha para essa habitação aí que compreende quem você é de verdade. Quero que você olhe para esse local agora. Dá uma olhada para essa habitação, para isso que está aí dentro de você. Isso que ninguém consegue ver, sabe? Aquele íntimo, aquilo que está ali dentro, onde você é você mesmo, sem máscara, sem outro nome, sem nada na frente do teu nome, sem nada depois do teu nome. Aí dentro. Quero que você olhe para esse local, para esse lugar hoje. Espírito Santo de Deus, nós já declaramos aqui a tua liberdade nesse lugar, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor está aqui atuando nessa igreja. O Senhor tem atuado na vida dessas pessoas aqui. E eu quero, Pai, com a tua infinita misericórdia, com o teu infinito amor, te pedir, Pai, que mais uma vez o Senhor venha e ministre no coração dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Se você quer ser ministrado pelo Espírito Santo, diz amém. Eu quero. Amém. Glória a Deus. Deus vai falar com 8 pessoas aqui hoje. Amém. Brincadeira. Amém? Não precisa abrir tua Bíblia, eu quero lembrar você que nós temos células acontecendo durante a semana, online ainda, mas as células estão acontecendo. Amanhã nós temos o Reviva, que acontece às 8 horas da noite, presencialmente, aqui na igreja. Então você que conhece alguém que está passando por uma dependência química, seja alcoolismo, seja droga, seja lá qual for o tipo de dependência, indica essa pessoa a vir conhecer o trabalho do Reviva. Tá? Você pode indicar essa pessoa. O Reviva, que está conectado à Cruz Azul, ele trabalha a família também, o codependente. Então você pode indicar essa pessoa que está sofrendo de codependência, né? Ela está ali do lado daquela pessoa, ela não sabe o que fazer. O Reviva está aqui para apoiar essas pessoas. Então você conhece alguém que está passando por esse momento, indica. Segunda-feira, 8 horas da noite, nós temos um grupo de apoio aqui que é aberto para a sociedade. Tá? Acontece aqui na igreja, mas é aberto para todo mundo, não é para membro dessa igreja, mas é para todo mundo. Então 8 da noite, Reviva acontecendo. Você que está acompanhando a gente aí, online, e quiser indicar alguém também, nosso endereço está nas nossas redes sociais. Caso você não nos siga ainda, siga lá, @IPELLondrina, Facebook ou Instagram. Nos segue lá que tem alguns detalhes lá, amém? Sábado nós temos trabalho com os jovens, vamos estar noticiando aí depois nas redes. E é isso, vamos tocando a nossa vida, amém? Ontem tivemos um trabalho com as mulheres aqui, eu fiquei sabendo que foi uma bênção. Quem estava aqui foi realmente tocado. Glória a Deus pela vida de quem estava organizando, pela vida da Nelza. Glória a Deus porque a igreja não para, amém? A igreja continua, prossegue caminhando. Glória a Deus. Você não precisa abrir tua Bíblia, porque nós vamos projetar aqui o texto. E o que eu quero ler com vocês nessa noite está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, capítulo 7. Glória a Deus. Eu não estou me ouvindo direito aí, eu fico achando que vocês não estão também. Agora melhorou bem. Amém? Mateus 7, eu quero ler com vocês o versículo 24 em diante. Nós vamos projetar aqui, já está aqui, né? Glória a Deus. Está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou,
porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém, até aqui. Vocês que conhecem, vocês que entendem um pouquinho mais a palavra, sabem, vão notar que nós estamos vendo aqui o final do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Só para a gente se situar com relação a tempo, Jesus então foi batizado por João Batista, ele foi tentado no deserto, depois disso ele inicia o seu ministério, ele convoca os discípulos, ele convoca aqueles que vão caminhar com ele. Então ele começa a realizar cura, ele começa a ensinar, as multidões já começam a segui-lo, e nós chegamos nesse momento, nesse ponto, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Mas uma coisa que é interessantíssima aqui, nós vamos falar aqui do fim desse sermão, mas esse sermão é uma palavra muito densa, muito desafiadora para a vida das pessoas, mas tem um detalhe importante que a gente precisa saber sobre o Sermão da Montanha, sobre o Sermão do Monte. Amém? E esse detalhe está lá no início dele, no capítulo 5. Aliás, eu queria desafiar você, igreja do Senhor, você que é discípulo do Senhor, a ler o Sermão da Montanha essa semana. Você que não leu ainda, Mateus 5, 6, 7. 25 minutos da sua vida, que você vai investir na tua vida, que vão fazer toda a diferença para você, eu garanto para você. Eu garanto para você, porque o Espírito Santo vai acompanhar a tua leitura. Então eu quero te desafiar a ler o Sermão da Montanha essa semana, toda a igreja. Já falei isso no culto das 10, falei no culto das 5 e estou falando com vocês. Desafie a igreja essa semana a ler o Sermão da Montanha. 5 capítulos da Bíblia, tá? O detalhe, irmãos, está lá no capítulo 5, no versículo 1, você não precisa abrir, não precisa nem projetar, que está escrito assim na narrativa: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, passou a ensiná-los. Amém? Jesus então não sobe na montanha, não sobe numa pedra, não chega num lugar onde tem uma multidão reunida e começa a falar aleatoriamente para aquela multidão. Não. Mateus deixa isso muito claro aqui. Ao ver as multidões, Jesus sobe no monte e quem se aproxima dele são os discípulos, aqueles que seguiam ele, aqueles que queriam estar perto dele, aqueles que queriam aprender com ele, aqueles que queriam caminhar com ele. Amém? Diferente de quando Pedro vai pregar lá em Atos, e ele prega para uma multidão. Não tem seletividade nenhuma ali. Quem estava ali ouviu, e muitas pessoas se converteram. Essa palavra aqui é para discípulo. Amém? Tem discípulo do Senhor aqui? Amém? A gente vai tentando, né? Vamos tentar. Vamos passar a vida tentando ser discípulo aqui, tentando aprender com ele, tentando evoluir, tentando melhorar. Amém? Santidade, querido, vida plena só no céu. Aqui nós vamos estar sempre pisando na bola. Faz parte da nossa natureza. Tá? Mas a gente tem que buscar isso, sabe? Aprender com o nosso Pai. Aprender com aquele que deu a vida por nós. Então, Jesus, ele fala especificamente com os discípulos dele. E de forma muito resumida aqui, para você entender a densidade desse sermão. Esse sermão, Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. Ele vai falar, feliz é aquele que, ou bem-aventurado é aquele que, e começa a falar uma série de coisas. Jesus vai falar sobre ser sal da terra, ser luz do mundo. Jesus vai falar sobre o respeito da lei. Ele vai falar sobre a ira, adultério, divórcio. Ele fala sobre amor aos inimigos, sobre vingança, sobre juramento. Ele vai falar sobre acumular tesouro no céu. Ele vai falar também sobre oração, jejum, sobre não servir a dois senhores, sobre os olhos serem a lâmpada da alma. Ele vai falar sobre não se preocupar com essa vida.
Ele vai falar sobre julgamento de pessoas, sobre não julgar pessoas. Ele vai falar sobre oração novamente, sobre a porta estreita, sobre aqueles que vão para o céu. Percebe que você já deve ter ouvido muitas, dezenas, centenas de mensagens, todas oriundas, todas originadas do Sermão da Montanha. É uma palavra pesada. É uma palavra forte para a vida dos discípulos. É uma palavra forte para a vida da igreja. E Jesus finaliza o sermão com essas palavras que nós lemos aqui hoje. Mateus 7, do 24 em diante ali. E quando ele está finalizando, ele deixa dois fundamentos para a nossa vida. Dois fundamentos para a vida do discípulo. Quais são esses fundamentos? Jesus diz assim: todo aquele que ouve e pratica estas minhas palavras. Dois fundamentos. Duas coisas fundamentais para a minha vida e para a tua vida: o ouvir e o praticar. Temos ouvido a palavra de Deus, amém? O Senhor tem usado uma fonte inesgotável de palavras hoje. Você entra lá no YouTube e escreve Palavra de Deus. Não vai carregar a página de tanto vídeo, de tanta palavra que tem lá. Você pode baixar um aplicativo da Bíblia no teu celular aí, no teu celular. E se você falar assim: eu não gosto de ler. Tem alguém que não gosta de ler aqui? Um monte de gente, né? Na hora ninguém levanta a mão. Tem alguém que gosta de ler aqui? Oh, amém. 4 pessoas. 36 não gostam de ler. Ah, eu não gosto de ler. Queridão, baixa um aplicativo lá e a tua Bíblia vai estar em áudio também. Eu não gosto de ler. Então clica lá. Ouve o Sermão da Montanha essa semana. Ouve. Vai ter uma pessoa que vai ler para você a Bíblia. Nós temos fonte inesgotável de ouvir a palavra do Senhor. E aí os dois fundamentos que são primordiais para a vida do discípulo, do cristão, não é somente ouvir. É ouvir e praticar. E aí que está o X da questão. Como é difícil praticar. Como é difícil praticar. Como é difícil viver Cristo. Viver tudo que Jesus deixou como legado, como ensinamento. Como é difícil. Como é difícil. E eu quero falar essa noite sobre o que esses dois fundamentos podem produzir na vida do cristão. O que esses dois fundamentos podem produzir na vida do discípulo de Cristo. O que esses dois fundamentos podem produzir. É exatamente isso que Jesus fala aqui com essas palavras. O tema da nossa mensagem essa noite é: construa alicerces resistentes. Construa alicerces que resistam. Tem gente que fala, tem igreja que prega, tem muita gente falando que pregando um evangelho colorido, sabe? Um evangelho que, não, vem pra cá, depois que você se converter, tudo vai mudar e sua vida vai ficar tranquila, plena, você não vai ter mais problemas. Querido, se alguém te falou isso um dia, se alguém te falou que é fácil ser cristão, essa pessoa te enganou. Não é fácil. Não é fácil. Pelo contrário, é extremamente desafiador. Difícil. Exige entrega, renúncia, prática, vida, consagração, comprometimento. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês essa noite é: eu construo a minha habitação. Sabe quando a gente fez esse exercício hoje de fechar os olhos e olhar para onde a gente entende como nossa habitação? Como aquele lugar, sabe aquele lugar que está aqui dentro? Ou aqui dentro, que você olha e fala assim: aqui eu sou eu mesmo. Esse sou eu. Aqui dentro sou eu realmente, sem rótulos, sem ser pai, nem mãe, nem irmão, nem pastor, nem presbítero, nem diácono. Aqui sou eu, aqui, e nesse íntimo aqui sou eu. É aqui que eu habito de verdade. Eu construo essa habitação. Jesus poderia ter usado nessa ilustração qualquer outro exemplo. Ele poderia ter falado de um templo, ele poderia ter falado de um campo, de uma rocha, mas ele usou a casa. Ele usou a casa. Ele falou: olha, o homem que
ouve e pratica estas minhas palavras é semelhante ao homem prudente que constrói uma casa. Jesus fala de casa, de habitação, de um lugar aonde você se refugia, de um lugar aonde você se sente seguro, onde você se sente à vontade, né? Na sua casa você fica à vontade. Vocês estão todos, vem todo bonitão para a igreja, né? Penteia o cabelo. Você chega na casa do irmão, às vezes ele está sem pentear o cabelo, né? Sem camisa. Agora na quarentena, só de pijama. É aquele lugar que você se sente à vontade, que você não precisa cumprir protocolo nenhum, não tem solenidade nenhuma ali. É tua casa. É o lugar que você se sente bem, é o seu lugar. E eu não estou falando de nada físico, entenda. O que o Senhor tem para nós é espiritual nessa noite. É a gente que constrói, é a gente, essa casa que você olhou aí, a hora que eu falei para você, fecha os teus olhos e olha para dentro da tua habitação, da casa que você está vendo aí. Essa casa foi você que construiu. Porque é a gente que constrói isso. É a gente que constrói. Aonde você construiu essa casa? Aonde você construiu essa habitação? Como estão os alicerces dessa casa que você construiu aí? Estão firmes? Você que construiu. Eu e você, nós que construímos essa casa que está aqui dentro. Porque a gente chega na segunda coisa que eu quero te dizer. A adversidade vai bater com força nessa casa. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e bateram com força contra aquela casa. Olha que interessante. Jesus podia falar, olha só, você que ouve e pratica estas minhas palavras, não precisa se preocupar com o transbordar do rio, não precisa se preocupar com o vento, não precisa se preocupar que não vão bater forte contra você. Lá em João 16, 33, Jesus diz assim, no mundo vocês terão aflições. Percebe? Jesus está falando de realidade. Querido, a vida bate com força. A vida bate com força. Infelizmente, nós não temos as nossas criancinhas aqui no culto, né? Então, todos vocês que estão aqui já sabem como é que é o negócio. A vida bate com força. Ah, depois que eu vim para a igreja, parece que tudo piorou. Né? A pessoa pega aquele ditado antigo, né? A pessoa fala, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Percebe que Jesus está falando, ó, você que ouve e pratica essas minhas palavras, isso não vai te deixar imune a isso. Vai vir chuva, vai transbordar rio, vai soprar vento forte. E ele fala, vamos bater com força contra essa casa. Provavelmente você está passando por uma luta agora. A gente vai vivendo essa vida aqui e lutando, cada vez lutando com alguma coisa. Coletivamente nós estamos passando por um problema, amém? A pandemia não acabou, irmãos. Não esquece de lavar bem a mão, sabe? Daquele jeito assim, 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 assim. Continua lavando a mão. Londrina ultrapassou 120 mortes essa semana. A última vez que eu vi tinha 124, não sei se tem mais. O vírus continua circulando. A pandemia está rolando. Nós coletivamente, o planeta ainda está passando por problemas. Nós estamos passando por uma tempestade. Os ventos estão soprando. Tem gente que está passando pela pandemia agora e está levando porrada com força. Com força. Como estão os seus alicerces? Como está essa casa aí? Está resistindo? Essa habitação está resistindo? Os alicerces, eles são fundamentais para uma boa construção. Eu não sou construtor, mas eu sei disso.
você olhar na nossa igreja aqui, você vai ver que as paredes têm um ressalto ali, ó. Cada 5 metros ela tem um ressalto. É ali que estão os alicerces que mantêm essa estrutura de pé. O alicerce, ele tem a ver com a durabilidade da casa, da construção. Ele tem a ver com a resistência da construção. Aonde você construiu essa casa aí que está aí dentro? Aonde você construiu? Como estão os seus alicerces? Eu já vou partir para o final. E é uma certeza que Jesus dá. A casa sobre a rocha não cai. A casa edificada sobre a rocha não cai. Vai soprar, vai cair a chuva, vai transbordar rio, vai soprar vento, vai bater com força contra aquela casa, mas ela não vai desabar, porque ela está edificada sobre a rocha que é Cristo. Amém? Mas olha o contrário. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou. Jesus fala, e foi grande a sua ruína. Talvez você tenha olhado aí para dentro da tua casa hoje e não conseguiu ver nada. Ou talvez o que você tenha enxergado são só ruínas. Porque as pancadas que você tem levado realmente te abalaram. Vocês lembram da história dos 3 porquinhos? Quem já ouviu a história dos 3 porquinhos? Bem, conta para as crianças ainda isso, né? Eu não sei se tem alguma coisa politicamente incorreta na história, mas... Lembra da história dos 3 porquinhos? O inimigo era o mesmo para os 3. Qual que era o inimigo? O lobo mau. E tinha um porquinho ali que não queria muito comprometimento, né? Ele queria mais curtir a vida, ele estava de boa. E o lobo mau veio para esse porquinho. Como ele estava muito ocupado com outras coisas, ele não quis construir uma casa firme, na rocha. Ele constrói uma casa de palha. Então o lobo sopra e a casa cai. Ele corre para a casa do outro. Um pouquinho melhor. Uma casinha de madeira. E o lobo sopra e a casa cai. E eles vão se refugiar na casa alicerçada. Na casa forte. Na casa que resiste pancada. Na casa que resiste às porradas. Na casa que o lobo sopra e a casa não cai. Percebe? Todo mundo está sujeito, querido. Nós estamos sujeitos a tudo isso que Jesus já falou que a gente teria que passar. Aflições, lutas, batalhas. Ser cristão, ser discípulo, não te dá imunidade para passar direto por isso, mas te dá alicerce para resistir. Te dá alicerce para resistir. A casa edificada sobre a rocha não cai. Não cai. Construa, querido, alicerces que resistam. Construa alicerces que resistam. Construa sobre a rocha alicerces que resistam. Porque a vida vai bater com força. Vai bater com força. E talvez já esteja batendo. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você, se você puder e se você quiser fechar os seus olhos agora. Eu sei que você já fez esse exercício de olhar para dentro da tua casa. Essa noite aqui o construtor dos construtores está presente aqui no nosso meio, o Espírito Santo do Senhor.
Talvez você está olhando para essa casa e essa casinha está aí tão frágil, construída no lugar errado, sobre o fundamento errado. E a vida dando porrada e você não está aguentando. O Espírito Santo do Senhor está aqui essa noite para te auxiliar. E se for o caso, destruir essa casa aí. Destruir essa casa e edificar uma casa sobre a rocha, com alicerces profundos. Profundos. A receita está dada. Jesus disse: aquele que ouve e pratica estas minhas palavras. E aí talvez você esteja pensando: ah, mas é difícil. É muito difícil, você não sabe o que eu tenho passado, você não sabe o que eu tenho vivido. Realmente eu não sei, querido. Mas o Espírito Santo do Senhor, Ele está aqui, Ele sonda o teu coração, Ele te conhece. A palavra que você não está nem querendo dizer aí, que nem chegou na tua boca, Ele já sabe. E Ele está aqui. E eu creio que Ele pode hoje estar interferindo mais uma vez, tocando mais uma vez na tua história, para que você possa fortalecer os alicerces dessa casa aí, para que você possa talvez derrubar, talvez limpar essas ruínas que estão aí, para edificar uma casa sobre a rocha essa noite. Aleluia. Você abre espaço para o Espírito Santo e Ele vem e inicia a obra. Aleluia. Se você puder e se você conseguir agora a hora, fala com teu Deus. Se você não conseguir, fala: eu não consigo orar. Eu estou tão mal que eu não consigo falar. Canta essa canção e faz dela a tua oração essa noite, porque o Espírito Santo vai ouvir. E quando a gente não consegue orar, a gente não consegue falar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do nosso Deus. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. As coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Oh, teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Oh, eu sou tua casa, sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade agora para visitar, para sondar esses corações, para olhar essas casas agora.
a edificação, aonde elas estão edificadas agora, Pai, para que o Senhor inicie uma transformação, uma obra nessas vidas aqui, Pai. Aqueles que necessitam, Pai, fortalece os alicerces nessa noite. Que o teu bálsamo, Espírito Santo, de cura, de restauração, venha ser derramado aqui nas vidas nessa noite, Pai. Alcança, Pai querido, cada um agora, Pai. Que eles possam ser tocados por Ti, Pai. Pelo Teu poder, pelo Teu impacto, Espírito Santo de Deus. Pai, nós Te agradecemos por essa noite. Nós Te agradecemos pela Tua igreja reunida aqui, Pai. Celebramos o Teu nome, Pai. Senhor, que essa palavra venha trazer fruto. Que essa palavra nos desafie, Pai. Para que nós, Senhor, não sejamos mais apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, Pai. Porque aí nós vamos edificar, Senhor, morada, Senhor. Nós vamos edificar uma casa que vai resistir à tempestade, que vai resistir, Senhor, ao transbordar do rio, que vai resistir ao vento forte, Pai. Abençoa a Tua igreja em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Queria que todos ficassem em pé. Eu não vou chamar os papais aqui na frente, porque nós não podemos, né? Mas sinta-se abraçado aí. Você já deve ter abraçado seus filhos hoje. Ser pai é uma missão, uma dádiva, presente de Deus. Ele coloca a herança, Ele nos dá a herança para a gente cuidar. E a gente tem desafio de estar cuidando, né? Às vezes mesmo o pai, ou tem pai que é pai e mãe, igual a minha mãe, que foi minha mãe e meu pai, né? Então, sinta-se abraçado aí. Quero orar pela vida de vocês. Senhor, obrigado, Pai querido, por essa noite. Obrigado pela Tua igreja reunida aqui. Eu Te louvo por esse momento, Pai. Eu queria agora agradecer a vida de cada pai que o Senhor levantou, Pai querido. Cada homem que o Senhor estabeleceu, Pai querido, ou mulher que também assumiu essa missão, Pai, de cuidar dos filhos, de ser pai, de estar cuidando dessa herança que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai. Abençoa a vida desses homens, abençoa a vida dessas pessoas, Pai, para que eles possam ser agraciados pela Tua presença, que a Tua prosperidade se estabeleça na família deles, Pai querido, e que eles possam ver o Teu cuidado, a Tua graça e o Teu amor se manifestando neles e através da vida deles, Pai. Abençoa essas famílias junto com esses pais, essas famílias que estão representadas aqui agora. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com vocês agora e para sempre. Vá em paz e Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.